E olha só, gente, vamos mais uma vez lá para Brasília, porque o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, está entre os primeiros depoimentos previstos pelo grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que acompanha as investigações relacionadas a irregularidades do banco. Mais uma vez a gente conversa com o André Anelli, que vai trazer mais detalhes para a gente. Anelli, quero entender também quem será convocado, quem recebeu o convite e se Vorcaro será obrigado a comparecer na comissão. Mais uma vez, uma boa noite para você. Mais uma vez, boa noite, Cássio, boa noite a todos. São todos convites que foram aprovados por essa subcomissão relacionada à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e que pretende, então, acompanhar as investigações envolvendo o Banco Master. Foram aprovados os convites de Daniel Vorcaro, banqueiro, dono do Banco Master, além dele, Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e Vitaldo Rego, presidente do Tribunal de Contas da União, além de um dos sócios de Daniel Vorcaro, o empresário Augusto Lima. Para esses convites, então, os senadores querem justamente não só acompanhar as investigações que já estão em curso, mas também acompanhar as questões relacionadas, então, a todas as acusações que são direcionadas ao banco nesse momento pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União, primeiro envolvendo a questão dos CDBs, os certificados de depósito bancário, cerca de 50 milhões de reais em CDBs emitidos em um rendimento muito acima daquele que era praticado pelo mercado financeiro, e também a tentativa de venda de uma carteira de crédito fraudulenta para o Banco de Brasília, o BRB. Então são esses dois aspectos os principais envolvendo o Banco Master e que devem ser perguntados a todos esses que são convidados para comparecer à comissão vinculada à CAI, mas que não são obrigados a comparecer. Além disso, a gente destaca, vindo aqui também do Congresso Nacional, que no dia 26 de fevereiro está prevista a presença de Daniel Vorcaro em uma CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os descontos indevidos em aposentadorias e pensões pelo INSS. Mas, nesse caso, Daniel Vorcaro deve se manifestar apenas em relação aos cerca de 250 mil contratos com aposentados e pensionistas em relação a crédito consignado, crédito esse que não foi autorizado pelos beneficiários do INSS. Então, seria apenas essa apuração em relação à CPMI, esse depoimento marcado para o dia 26 de fevereiro. Enquanto isso, o depoimento de Vorcaro e das demais autoridades que tiveram o convite aprovado na subcomissão vinculada à CAI, essas presenças ainda não têm data, então, para prestarem depoimento de forma não obrigatória aqui no Congresso Nacional, e as datas devem ser definidas nos próximos dias, nas próximas reuniões, então, dessa subcomissão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. Dora Kramer, quero te ouvir porque é uma lista extensa. São cerca ali de 9 autoridades, né, ao lado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Mas ali tem o diretor da PF, como a Anelli falou, presidentes do Banco Central, Tribunal de Contas da União, do CVM, enfim, todos na condição, né, de convidado, ou seja, não tem a obrigação de comparecer ao depoimento. De que forma, Dora, você acredita que essa Comissão dos Assuntos Econômicos, na figura também de Renan Calheiros, pode ajudar nessas investigações ou pode pelo menos avançar nesse sentido ouvindo essas pessoas? Bom, primeiro que entre a aprovação dos requerimentos, dos depoimentos e os depoimentos em si tem uma distância amazônica, né? Abissal, porque não tem data, não tem obrigatoriedade, enfim, até agora não tem a chamada materialidade alguma, não aconteceu nada. Se reuniram numa sala e aí aprovaram os requerimentos. Vamos convocar fulano, beltrano, ciclano. Sim, e daí? Quando é que vai ser fulano, ciclano e beltrano? Falar o quê? Então, e esse grupo de trabalho da CAI, ele pode ser visto de duas formas. Pode ajudar, inclusive, a destravar esse impasse que tem sobre instalação ou não, por enquanto não, né, de CPIs e CPMIs para tratar do caso do Banco Master, ou esse grupo de trabalho da CAI também pode ser usado como pretexto para se alegar que não há necessidade de fazer a instalação de CPI, de comissão de inquérito, uma vez que já há um grupo de trabalho
numa comissão permanente, no caso de assuntos econômicos, tocando o assunto, sabe? Então, vamos ver como é que essa coisa vai desenrolar, porque os presidentes da Câmara e do Senado já têm propostas de CPI com assinaturas, as assinaturas suficientes para instalação, com prazo, com fato determinado, e só depende deles. E até agora não há deles o menor sinal de que estão dispostos a instalar, até que alguém resolva ir ao Supremo e pedir a instalação, porque é um direito da minoria. No Senado nem tem essa história de fila de CPI que a Câmara está usando como pretexto para não instalar. Enfim, ou vamos ver, ou pode ser que todo mundo que diga que é favorável à instalação da CPI esteja só posando para a arquibancada, né? Vamos ver se alguém realmente está disposto a fazer essa apuração a fundo no parlamento, porque é claro que tem muito mais visibilidade, ou se preferem ficar esperando as diversas investigações que já estão em curso, boa parte delas em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Dora, você tocou num ponto interessante, inclusive eu quero repercutir com o Vilela isso, a questão da disposição, isso na figura de Hugo Motta e também de Davi Alcolumbre, porque parece que quando chegou, né, ou pelo menos foi protocolado o pedido da abertura de uma CPI na Câmara, Hugo Motta pegou aquele requerimento, colocou ou embaixo da gaveta ou embaixo daquela pilha de requerimentos que tem para aberturas de comissões parlamentares de inquérito. Ele disse que são pelo menos 16 na fila, precisava respeitar uma ordem cronológica, que no ano passado, enfim, foram muitos pedidos. Ou seja, deu a entender de uma sinalização que, calma, tem outras coisas para analisar primeiro, isso não é prioridade. Davi Alcolumbre também foi protocolado aí, né, a própria instalação de uma CPMI, ele precisa convocar inclusive uma sessão plenária, tanto com a Câmara como o Senado, para ler o requerimento, para aí sim para instalar. E não mostrou nenhuma disposição para fazer isso. Vilela, acredita que o trabalho do CAI pode dar por, pelo menos, satisfeito nesse sentido de ouvir, ou pelo menos de começar a avançar nessas investigações, e aí sim a questão da CPI e CPMI deixar um pouquinho mais abafado? Eu vejo que sim, Cassius, até no sentido, no ensejo de fazer com que, eventualmente, a poeira baixe, os ânimos percam força e, com isso, esse tema acabe não sendo objeto de uma comissão. O fato é que uma CPI, uma CPMI não interessa a ninguém, especialmente um tema como esse, com uma grande capacidade de atingir diversos setores dos três poderes, um evento que tem a capacidade de ter uma grande repercussão. Nesse sentido, a CAI vai fazendo o seu trabalho. Acredito eu que qualquer depoimento não será bombástico, não existe obrigatoriedade de depoimento, existe a prerrogativa legal de não se incriminar. Então eu vejo que a tendência, pelo menos o jogo que esses atores políticos mais interessados têm feito nesse sentido, ele vai na linha justamente de fazer com que a temperatura baixe. E a temperatura baixando, esse tema possa sair de pauta e, eventualmente, surgindo outros temas de maior repercussão, acabar sendo deixado de lado e analisado, sim, pelo crivo da justiça.